Que a paz de Jesus seja sempre conosco. Na continuidade dos estudos que vimos por desenvolver no transcurso dos domingos, chegamos às questões de número 344 a 360, inseridas que estão no capítulo 7º da parte 2ª do Livro dos Espíritos, e que falam acerca da união da alma e do corpo. Daí porque o Leopoldo, ao abrir o nosso encontro, chamou-nos a atenção para a delicadeza do tema, porque é justamente por ignorar, talvez, a preexistência do espírito, a programação que cada um de nós estabelece na realidade espiritual, que constatamos com pesar a ocorrência de notificações que a Organização das Nações Unidas faz por bem divulgar, de aproximadamente 60 milhões de abortos por ano. Os números que apenas se reportam a notificações nos devem fazer pensar, e é por isto que a espiritualidade tanto inspira, tanto orienta aos que nos encontramos envolvidos na tarefa de testemunhar o ensinamento espírita, que precisamos trabalhar no sentido de que esta chaga, à exceção das situações que nós veremos, são justificáveis em razão do próprio processo reencarnatório, não seja uma atitude tomada em razão dos graves comprometimentos que nos pode trazer. Através de Irmão X, Chico Xavier nos traz, nas páginas de Contos e Apólogos, o seguinte diálogo. Num hospital da espiritualidade, uma pobre criatura estendeu ao Irmão X o olhar suplicante e lhe rogou: "O senhor consegue escrever para a terra?" "Quando me permitem", disse ele. "É possível que sim." Foi mais adiante e resolveu estancar os passos para se perguntar quem era aquela mulher que o interrogava daquela forma. Voltou e, observando-a, constatou que se tratava de alguém cuja aparência se mostrava, como ele mesmo registra, escaveirada. A face inundada de pranto exibia a angústia e o sofrimento. As mãos, que ele diz representavam quase que dois esqueletos, demonstrando a magreza, estavam entrefechadas, dando a ideia de garras em forma de conchas. Diante daquele sofrimento que ele, em uma linha, registra: Dante não conseguiria fazer no seu inferno imagem mais desolada de sofrimento e terror,
eu resolvi ouvi-la. E ela me disse: escreva, escreva. Mas escrever a quem? Às mulheres. Rogue-lhes, não fujam da maternidade nobre e digna. Peço que elas não façam do casamento uma estação de egoísmo, de ociosidade. E os soluços lhe arrebentaram no peito e me impuseram doloroso constrangimento. Mas o Espírito continua: você quer me falar a sua história? E ela então lhe narra, mais ou menos assim: estive na terra durante meio século, tomei um corpo a partir de uma programação acertada previamente, e eu receberia, ao lado do companheiro espiritual que comigo traçou esta trajetória, 8 irmãos nossos, amigos ligados ao nosso passado espiritual, e que por nossa culpa e indisciplina jazem em furnas de crueldade. Cabia-nos acolhê-los carinhosamente, renovando-lhes o espírito nos hálitos do amor. Suportar-lhes-íamos as faltas, porque nós também as temos. Compreenderíamos os seus desvios, porque também nós nos desviamos. E nós teríamos chance de, ao lhes prestar este serviço, de lhes dedicar o nosso interesse, a nossa atenção, nós de alguma maneira nos harmonizaríamos com as leis que tanto infligimos. E ela diz uma frase lindíssima: saberíamos morrer gradativamente no serviço pessoal, para que os associados de nossos erros, diante da lei divina, recuperassem a noção de dignidade. Mas, continua ela, casei-me com Cláudio, o amigo a que me reportei. Paulo, o nosso primogênito, era uma pérola, alguém que nos encantava, parecendo um tesouro enfeixado nas mãos. Despertava em meu ser comoções que talvez o verbo humano não consiga traduzir. Mas, acovardada diante da luta, por mais que o esposo me advertisse, transmitindo-me avisos da vida superior, eu não quis saber de outros filhos. Asilei-me no prazer, ocupei-me da frivolidade da existência, e porque possuíamos recursos que nos haviam sido disponibilizados para amparar a todos aqueles que viriam, consumi-os com a minha vaidade. E por 12 vezes pratiquei o aborto, porque não queria ter outros filhos. Mais tarde, constatei que o nosso herdeiro desenvolvera ele próprio um câncer que o fizera padecer extremamente, e padeci também eu, de sofrimentos muito mais espirituais do que físicos, já que mantive-me o tempo todo preocupado com aquelas coisas que talvez não interessassem, como não interessaram a minha economia espiritual. Acabei voltando para cá. Fui expulsa da oportunidade reencarnatória e nos domínios da morte me arrastei largo tempo,
com todos os meus débitos terrivelmente agravados, sob a flagelação e o achincalhe daqueles a quem poderia ter renovado com o bálsamo do meu leite e com a bênção da minha dor. Enxugando lágrimas, ela pede a irmão X: fale da minha experiência desditosa. Diga àquelas que podem ser mães que não transformem as suas uniões em estufas de flores inebriantes e improdutivas, cujo perfume envenenado lhes abreviará o passo na direção das trevas. Escreva-lhes, diga-lhes do martírio de alguém que, além da morte, recebeu o achincalhe de todos aqueles que esperavam a sua ajuda, mas que constataram que usei a existência para ludibriar a vida e matar as horas. Irmão X termina dando-nos uma advertência que parece ecoar em face dos números da Organização das Nações Unidas, porque ele registra: pensei muito antes de lhe transmitir o desejo, antes de lhe repassar a palavra. Contudo, apesar do respeito que consagramos à mulher de nosso tempo, cremos que o nosso êxito seria mais seguro se caminhássemos para um cemitério e assoprássemos a mensagem para dentro de cada túmulo. Porquê? Bem, meus amigos, o porquê todos nós talvez saibamos, basta olhar a vida em nosso redor. As questões que nos levam ao exame dão exatamente explicações sobre este processo da aproximação do espírito para uma nova experiência. A volta do espírito à vida corporal é sempre precedida de um planejamento, é sempre precedida da somatória de esforços. Somos criaturas comprometidas com a lei. Temos que nos harmonizar com as regras estabelecidas pela providência. E porque as infringimos, temos a oportunidade de recomeçar. E trazemos ao nosso lado companheiros, companheiras, amigos que nos querem ajudar a acertar o passo. Em que momento, pergunta Kardec, a alma se une ao corpo? E a resposta: na concepção. É o momento em que se inicia esta união, mas que só será completada por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que André Luiz, capítulo 12 e 13 do livro Missionários da Luz, descreve com uma riqueza de detalhes que apenas mais tarde o sequenciamento do genoma humano, completamente desconhecido em 1940, vai nos permitir entender. Em campos energéticos, sob a supervisão de técnicos da espiritualidade e de espíritos amigos, recebe o casal, e notadamente a mãe, a vinculação com aquele espírito que traz consigo a programação que irá desenvolver desde o processo de articulação do veículo físico de que se vai valer. Este laço, dizem-nos os espíritos superiores, vai se apertando, vai se
estreitando, e quando nasce, a criança completa este processo de vinculação. O próprio André Luiz, pela boca de Alexandre, o grande instrutor espiritual, vai nos dizer que, por completo, a vinculação do espírito à reencarnação ocorrerá ao final da primeira infância, 6, 7, 8 anos, fazendo com que o espírito, em tal período, se mostre bem suscetível às orientações que seus genitores lhe fornecerem. Após isso e chegando à adolescência, o espírito readquirirá todas as suas potencialidades, e elas, muitas vezes, se mostrarão duras, difíceis, notadamente no relacionamento familiar. Na questão 345, os espíritos são questionados a respeito da definitividade desta união. E percebam vocês que eles começam a nos dar informações que de repente nos fazem compreender a sequência das questões e das respostas. Porque eles nos dizem que a definitividade só está estabelecida no seguinte sentido: nenhum outro espírito poderá ocupar aquele corpo, nenhum outro. É esse o sentido do definitivo. Porque pode acontecer, e nós veremos no desencadear das respostas, que a encarnação não venha a termo. Pode acontecer que o próprio espírito recue, pode acontecer que a matéria que lhe fornece o instrumental para a reencarnação também sofra abalos, e aí será necessário recomeçar. Mas em momento algum, como veremos, eles não deixam de nos dar uma advertência. O processo reencarnatório não deve ser interrompido, na medida em que, ao agir assim, estamos impedindo um irmão de ter a sua existência recomeçada e de dar cumprimento às provas que eles têm pela frente. Nesse momento, então, meus amigos, nada mais justo do que pararmos um pouquinho, um minuto, dos tantos que desperdiçamos, um minuto, para agradecer aos nossos pais. Os pais da existência física, somos todos filhos de Deus, mas obrigado a você, meu pai, e a você, minha mãe, que não estão mais comigo aqui, e que, tendo a oportunidade de me ter recebido, me receberam. Não falharam. Podem não ter me dado nada além do que podiam. E eu não gostaria que vocês guardassem de mim a lembrança de um filho ingrato, que procurei nunca ser, é bem verdade, mas que às vezes a rudeza das palavras, das críticas, pode ter gerado mágoas. Obrigado. Lembremo-nos deles, ao menos para agradecer, porque se não tivessem tido a consciência, talvez a nossa oportunidade houvesse de ser retardada. Adiante, na questão 346, os espíritos começam a dar soluções práticas. E se o espírito não consegue reencarnar naquele determinado corpo, ora, escolhe outro. E que razão, então, tem uma morte prematura? Para
Porque primeiro é necessário analisar, dizem-nos eles, se essa morte não é decorrente das imperfeições da matéria. Porque a matéria, todos nós sabemos, não é perfeita. Aliás, meus amigos, perfeito só é um: Deus. Tudo o que é dele criado caminha para a perfectibilidade. Mas a perfeição plena, apenas Ele a detém. E a nós, imperfeitos que somos, imperfeito que sou, o que resta? Resta lutar diariamente para não agravar ainda mais as minhas próprias imperfeições. E não enxergar nas imperfeições alheias aqueles pontos que muitas vezes insistimos em apontar. Porque todas as vezes que o fazemos, diminuímos-nos a nós mesmos. Essa é a grande constatação que o nosso exame de consciência nos faz desenvolver. Que utilidade então teria a um espírito que começa a encarnação e poucos dias depois de nascido vem a desencarnar? Os espíritos dizem: olha, em primeiro lugar, o ser reencarnante não tem consciência plena da sua existência. E nós já vimos isto. Retomar a oportunidade encarnatória impõe em todos nós uma certa perturbação. E esta perturbação nos impede de acompanhar passo a passo. Planejamos o retorno, mas a partir do momento, e Sigismundo nos dá esse exemplo, com todo o amparo prestado por Alexandre, lá em As Páginas de Missionários da Luz, a partir do instante em que ele, enquanto espírito, passa pelo processo de redução perispiritual, para dar início à composição do seu novo corpo, estranho torpor lhe invade, e ele como que perde a consciência do que está ali acontecendo. Dizem-nos os espíritos, mas a importância da morte é quase nenhuma. O que há nesses casos de mortes prematuras é uma grande prova para os pais. Este sim. E muitos há que procuram a casa espírita, porque anseiam pelo retorno de um filho, de um companheiro, querem o retorno de alguém porque as programações existem, mas pode ser que isto não ocorra. Os espíritos nos dão algumas pistas acerca disto, mas não nos esclarecem tanto, deixando-nos uma larga margem para que reflitamos. E eles vão fazer essa condução nas questões finais desse capítulo desse tópico que estamos estudando, exatamente quando atacam a questão da interrupção da gestação. É aí que eles param, nos dando explicações. Por enquanto, olha, fica tranquilo, se for uma desistência do espírito, é uma oportunidade que ele tem, resolve, recobra, não quero. A prova será rude, está livre de tê-la? Não, terá depois. Terá depois. Outras vezes a imperfeição da matéria vai fazer com que ele não tenha chance de vir. Na 348, uma pergunta muito interessante. O espírito sabe previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Olha, você vai ingressar aí num processo reencarnatório, aí a conversa muda um pouquinho. Às vezes, dizem-nos ele até sabe, mas se nessa circunstância reside o motivo da escolha, ele está demonstrando que está fugindo à prova. Sabe que as condições talvez não sejam as mais propícias. E busca então o quê? Busca simplesmente dizer: olha, tentei, mas não deu certo, né?
vou procurar outro. E se fica procurando outros e outros e outros, hoje em dia fica fácil até. 349. Quando falha por qualquer causa, a encarnação de um espírito, ela é suprida imediatamente por outra existência. E vocês sabem que todas as vezes que Kardec usa a palavra imediatamente, eles respondem, nem sempre, né? Vai ter um tempo para escolher. Na 263 que nós vimos agora há pouco, não faz aí nenhum ano, está dito exatamente isso. O espírito faz a sua escolha logo depois da morte? Não. Muitos acreditam na eternidade das penas e ficam na realidade espiritual achando que estão ali para sempre. Então é necessário parar e escolher e recomeçar. Mas isso nem sempre se dá imediatamente. É bem verdade, é bom a gente falar disso, que quando a reencarnação se dá muito mais próxima da última desencarnação, às vezes encontramos aí os informes sobre existências passadas. E eu me lembro que quando falei da 263, indiquei até um filme a respeito do assunto, de alguém que lembrava onde estivera, quem era seu marido, qual era a sua casa, que tipo de culto, a reencarnação de Mânica. 350. Uma vez unido o corpo da criança, e quando já lhe não é possível voltar atrás, o espírito deplora, rejeita a escolha que fez? A resposta, primeiro, vem acompanhada de duas perguntas. Curioso quando eles usam essa técnica, né? Porque Kardec pergunta e queria que eles fossem claros. Eles são, mas aprofundam o entendimento. Vamos voltar um pouquinho na pergunta? Quando eu projetei, será que eu me arrependo? Bom, primeiro vamos pensar enquanto encarnados. Você se arrepende de ter reencarnado? Você já alguma vez usou aquela frase fantástica, eu não pedi para ter nascido? Se já, meu amigo, lembra do Belarmino Bicas. Isto aí já te fez perder uns 1000 pontos. Ah, Nazil, mas eu não pedi. Olha, quando voltares, tu me conta. Se a gente se reencontrar, você me conta se pediu para ter nascido. E se tiver acesso à sua ficha, toma cuidado. Porque às vezes você pediu para nascer não na boa vida que tem, mas numa muito pior. E porque sabem que não temos condições de encarar a pior, porque não suportamos uma unha encravada, quanto mais provas dolorosas, nos dão os brindes que temos. Ah, Nazil, mas você não sabe o brinde que eu tenho. Não, mas por mim sei o brinde que eu merecia. E diante do brinde que tenho, louvado seja, Senhor. Obrigado. Né? Deixa como está, porque podia e certamente seria pior. Então, deixa da mesma forma. Olha a pergunta que ele faz, em primeiro lugar, o que responde à questão. Você pergunta se o homem se queixa da vida que tem? Se desejaria que outra fosse ela? Se arrepende da escolha que fez? Ah, bom, então vou te dar a resposta. O homem se queixa sim da vida que tem e desejaria que ela fosse outra. Agora, se arrepende da escolha que fez, aí eu digo para você que não. Sabe por quê? Porque ele não sabe muito bem a escolha que fez. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças.
E dizem-nos eles, aí frequentemente busca o suicídio, o que o leva a agravar ainda mais a sua situação. Na questão 269, também estudada e que caiu na prova do ano passado, pode o espírito enganar-se quanto à eficácia das provas que escolheu? Olha, pode até escolher uma maior do que as suas forças, disseram-nos eles, mas nunca lhe falta o apoio, nunca lhe falta o amparo. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite. É o que tem uma vida fútil e ociosa, inútil. Mas quando a gente volta ao mundo dos espíritos, verifica e faz o balanço. Entre o nascimento e a concepção, o espírito tem algumas faculdades em destaque, consegue manter algumas. Olha, mais ou menos, viu? Dizem-nos eles. Depende da fase em que ele está, porque ele não está ainda encarnado, está apenas ligado. E a partir do instante da concepção, então ele começa a diminuir essa sua liberdade. Eu já contei aqui que essa é talvez a razão maior porque nós tenhamos os desejos na maternidade, né? E já contei a história da amora, da feijoada, etc. Aqueles desejos super simpáticos, tidos às altas horas da madrugada, geralmente de uma segunda-feira ou de um domingo para a segunda, né? Em que está tudo aberto, tudo disponível, você localiza com rapidez imensa. Disse uma amiga que estava aqui, falou, Nazil, mas o meu desejo foi bem diferente. Deu tempo dele ir à joalheria, escolher e trazer no dia seguinte. Aí eu tratei de fazer a pergunta indiscreta, mas você só tem meninos? Falei, um pouquinho de malandragem ajuda, né? Fiquei quieto. Né? Isso não está aqui explicado. Né? Na verdade, estou tentando entender a influência do espírito sobre a mãe. Mas se de repente ganhar aí alguma coisa coberta de ouro, não fica nada. Né? Aproveita mesmo. Na 352, de novo, nós temos Kardec com imediatamente. Imediatamente ao nascer o espírito recobra a plenitude das suas faculdades. Vocês já sabem a resposta, né? Imediatamente? Não, vai demorar um bocado. Vai demorar um bocado. E é este período que os espíritos estão suscetíveis aos nossos exemplos. É este período que eles reclamam o nosso interesse. É esse período que temos que desenvolver em relação aos nossos filhos, o cuidado com as coisas espirituais. Há uma campanha em curso, através desta casa, no Momento Espírita, o nosso veículo de comunicação com vocês, com a cidade, com o mundo, já que o jornal chega a todo canto, de que a prática do Evangelho no lar é um imperativo. Um imperativo. A família que quiser proteger-se deve esquecer das cercas elétricas, porque os ladrões, os que furtam, vão levar aquilo que não nos pertence, porque somos meros depositários. As grandes cercas que precisamos estabelecer nos ambientes em que estamos, e o lar é o principal deles, são as vibracionais. E as vibracionais, o Evangelho estudado em família, se constitui na mais eficaz. Todos nós, os pais, temos por obrigação desenvolver este estudo com os nossos filhos. Temos por obrigação conduzi-los a isto, aclarar-lhes o Evangelho segundo o Espiritismo, meus amigos, é de uma racionalidade.
Nos estudos que estamos desenvolvendo desde o último dia 1º, retomamos as nossas atividades aos sábados, temos nos esforçado para mostrar àqueles que vêm, e felizmente o número é cada vez maior, o que nos deixa assim com um peso, Porque a responsabilidade é imensa. E de demonstrar a racionalidade do codificador, que tomou as frases de Jesus de maneira a constituir e a nos demonstrar a sua moral. Não as frases inventadas, as frases que buscam estabelecer conexões com outros escritos. Não, a sinceridade das frases que nos preparam para a vida. Então toda família tem que ocupar o seu tempo, apenas uma hora da semana. E com filhos pequenos, às vezes minutos. Nós temos tempo para tantas outras coisas. Ah, Nazil, mas lá em casa todo mundo é contrário. Bom, e você faz? Ah, bom, como eles são contrários, eu não faço. Sugiro que você passe a fazer sozinho. E não precisa ficar lendo em voz alta, Como tem gente que me diz, eu leio muito em voz alta para os espíritos ouvirem. Fica tranquilo, tá? Problema de surdez é do veículo físico. Os espíritos usam a linguagem do pensamento, Não tem necessidade. Preciso pôr uma velhinha, não faça isso. A não ser que você traga a avó, alguém assim, e põe lá, mas aí é a velhinha, não a velhinha. Tenho que pôr, não ponha nada, fica calmo. Tem que estender uma toalha branca sobre a mesa. Para quê? Não, é porque mesa branca, para com isso. Esse tipo de visão é bem do passado, O que eu faço? Incenso. Por favor, o espiritismo é livre de ritos. Eliminemos bobagens. Posso pôr música? Se não for axé, pode. Porque fica muito difícil o sujeito ouvindo Ivete Sangalo e fazendo o evangelho. Ela canta muito bem, mas não é para o ambiente do evangelho. E que música eu ponho? Uma clássica? Nossa, aquela que você quiser, de preferência instrumental, baixinho, mas não cria condicionamento, porque o dia que não tiver energia ou não funcionar, hoje não tem evangelho, Nossa, hoje não funcionou, nada disso. Reúna as crianças, peça para que elas contem o que entenderam. Não se esqueçam que recebemos espíritos reencarnados. Não são 0 bala, não. Tem neguinho na nossa casa que tem muito mais janela do que a gente. Muito mais. Se duvidar, ele explica as lições do Evangelho com uma logicidade que a gente fica pasmo. Então vamos estimulá-los. É compromisso nosso. Eu vou voltar nesse assunto, tá? Não vou esquecer, não, porque são 150 anos e o Evangelho, e ele é um veículo cujo valor é simples, é ridículo, ridiculamente barato, para que a gente não o tenha, não o presenteie, para que a gente não o divulgue. Nós responderemos por isto, porque sabemos. A vida intrauterina é a vida de uma planta que vegeta, responde-nos o Espírito. A criança, naquele estágio, vive a vida animal. Apenas a vida animal. A vida espiritual, a vida espiritual, a conversa é outra. Na 355, há de fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais. Com que fim isso ocorre? Olha, isso ocorre frequentemente como prova, para os pais e para o espírito. Para os pais e para o espírito. O alcance da resposta é imenso. Porque pode ser, e eu me volto para o caso daquela nossa amiga, que planejamentos espirituais traçados sejam descumpridos. E quem teve tanto a chance de fazer o bem e se recusou, pode passar por provações de modo a despertar. Nós não conhecemos os desígnios de Deus.
Lembro-me daquela frase que já repeti aqui tantas vezes, né? Dita por um irmão espiritual a uma mãe que, desesperada, viu o filho passar por inúmeros problemas, quando ela lhe queria dar facilidades para que ele abandonasse o vício. E aquele irmão simples que se comunicou no Paraná, na cidade de Apucarana, se a memória não me trai, disse à mãe: os caminhos de Deus não são como os atalhos dos homens. Saibamos pedir que eles nos sejam aclarados. Se o nascimento da criança coloca em risco a vida da mãe, questão 359, há crime em sacrificar-se a criança para que a mãe sobreviva? E os espíritos são categóricos, e o progresso da legislação humana denota isto. É preferível se sacrifique o ser que ainda não recomeçou a sua jornada, a sacrificar aquele que já existe. De novo peço a vocês, coloquemos as coisas no século XIX, vamos trazê-las para o 21 e veremos os recursos que a obstetrícia tem, aquilo que ela nos oferece de amparo e de acompanhamento. É lamentável apenas que num país de dimensões como o nosso, em que os gastos públicos são equivocadamente feitos, não tenhamos pré-natal para todas as mulheres. Isto é vergonhoso. E os espíritas, que somos cidadãos, temos o dever de cobrar. Nossos representantes precisam estabelecer regras que tornem isso não um sonho, mas o mínimo. Uma mulher não pode ter a sua gestação em desenvolvimento sem contar com o concurso de uma assistência médica. Isso não é favor, isso é direito. Construa-se o que quiser, que abrigue 50, 100, 200 mil pessoas para assistir a este ou aquele esporte, mas não deixemos de dar amparo à maternidade. Não é justo com a mulher que tem a gravidez, e é muito mais injusto com aquele nosso irmão que está voltando para uma nova oportunidade. Uma mulher grávida jamais, mas jamais poderia ficar sem o amparo de um médico, porque com o conhecimento que ele detém, vai saber acompanhá-la condignamente, dar-lhe amparo, orientação segura, planejar um instante que é tão difícil, que é o da delivrance, do nascimento. Saber como as coisas funcionam. Vamos cobrar isto. Onde tivermos. Eu vejo movimentos pela internet, às vezes fugazes. Vamos exigir que toda mãe tenha direito a um acompanhamento pré-natal. Vamos cobrar isso. Acho que nós temos espaço para fazer. Se não der, se o conhecimento técnico disser, olha, há risco, ele orientará. E o espírito diante dessa situação? Bom, o espírito tomará um novo corpo, recomeçará o seu planejamento. Na 360, eu confesso que é uma das questões que eu leio, volto, né? E fico assim, vendo o alcance. Será racional, né? Vejo o alcance que eles tinham lá. Será racional ter-se para com um feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? Olha a pergunta. E a resposta, escuta. Se você não consegue entender, aproveite o seguinte: tem que respeitar todas as obras da criação. E se elas eventualmente se apresentam
incompletas aos teus olhos, saiba que nada ocorre sem que Deus nos permita ver ocorrendo, e que ninguém é chamado a ser seu juiz. Há em o que é o Espiritismo algumas advertências sobre esta questão, mandando-nos guardar para com aqueles irmãos que retornam todo o respeito possível. Primeiro conversando, amparando, e a mãe não precisa ficar preocupada, nem mesmo o pai, que quando estiver dialogando ali com o espírito, alguém vai tomá-lo por ausente das faculdades mentais, né? Fico aqui conversando, converse muito. Diga-lhe do amor que sente pela sua volta, pela alegria que experimenta deste recomeço, e se coloque em condições de receber o amparo da espiritualidade. Em A Gênese, no capítulo 11, Encarnação dos Espíritos, itens 17, 18 e 20, Kardec promove todo um estudo, mostrando-nos essa sintonização necessária. Temos conosco, nesta oportunidade, um irmão que está retornando e que precisa do nosso amparo. Voltar ao mundo nas condições em que ele está hoje não é coisa fácil, não. Em que as pessoas estão tão atentas em ter e tão pouco preocupadas com o ser, é uma experiência terrível. Daí porque chegar aqui sem ter amparo não é coisa simples. Eu reservei os minutos finais do nosso encontro para refletir acerca de uma mensagem que André Luiz, no livro Espírito da Verdade, quando ele tem a chance de analisar uma destas questões que tivemos pela frente hoje, ele se debruça sobre a maternidade. É muito interessante, porque ele vai nos falar de uma maternidade muito mais ampla, e depois chega à nossa experiência da maternidade. Diz-nos ele o seguinte: cada manifestação da vida determina uma meta para desenvolvimento. Qual o anseio do próprio Deus a concretizar-se? E naquele jogo de palavras tão característico de André Luiz, ele nos faz refletir a respeito de 6 coisinhas. Vamos parar para pensar? Na criação, puxa, o clímax da grandeza. Na caridade, o vértice da virtude. Na paz, a culminância da luta. No êxito, a exaltação do ideal. Nos filhos, a essência do amor. No lar, a glória da união. Puxa, propósito, êxito. Muito bem, de igual modo, a maternidade é a plenitude do coração feminino que norteia o progresso. Concepção, gravidez, parto e devoção afetiva representam estações difíceis, porém belas, de um ministério sempre divino. Láurea celeste, na mulher de todas as condições, define um inderrogável recurso à existência humana, reclamando paciência, carinho, renúncia e entendimento. E aí nos fala das várias espécies de maternidade. A maternidade esperada, a maternidade imprevista, a maternidade aceita, a maternidade hostilizada, a maternidade socorrida,
mas nos fala da maternidade desamparada. Misto de júbilo e sofrimento, missão e prova, maternidade em qualquer parte traduz intercâmbio de amor incomensurável, em que desponta sublime e sempre novo o ensejo de nós podermos ascender do ponto de vista espiritual. Principais responsáveis por semelhante concessão, as mães guardam a chave de controle do mundo, porque são mães de sábios, de mentalmente deficientes, são mães felizes, são mães desditosas, são jovens, são experientes, são sadias, são enfermas, mas são mães. Mães da terra, mães anônimas, que ele diz: sois os vasos eleitos para a luz da reencarnação. E como a nos advertir, ele encerra. Eu abri falando de uma mãe que na realidade espiritual pedia ao espírito irmão X: escreva, peça às irmãs que atentem para o grave compromisso da maternidade. Ele termina nos falando exatamente disso. Por maiores se façam os suplícios impostos à vossa frente, não recuseis este augusto dever, nem susteis o hálito do filhinho nascente. Não surge o berço em vosso coração por acaso. Mantende-vos vigilantes. E aquelas nossas companheiras que aqui estão hoje e que geraram filhos, companheiros e irmãos nossos, a nossa homenagem. Mas notadamente, aquelas que ainda poderão vir a sê-lo, o desejo sincero, profundo, muito, muito profundo, de que imitem as suas próprias mães. E diante da oportunidade da reencarnação de companheiros nossos, jamais pensem em cerrar-lhes as portas. Apesar da ausência de facilidades, eu reclamei aqui da ausência do acompanhamento pré-natal. Apesar das adversidades que a presença vibracional de um outro espírito pode e nos traz, aceitemos esta preciosa oportunidade de trabalhar pela nossa felicidade, fazendo a felicidade de alguém que aqui regressa. Jesus seja conosco.